Agora nós vamos fazer a correção, né, a resolução dos exercícios sobre o cálculo de fórmulas, a fórmula mínima, né? Às vezes a gente pensa que é difícil, mas ela é um pouquinho mais elaborada, né? Tem que pensar um pouquinho mais. Só isso. Mas ela é toda totalmente igual às outras. Então vamos lá. Calcular a fórmula mínima de um composto orgânico, sabendo que sua composição centesimal é a seguinte. Aqui estão os dados, né? A massa de cada um. E aqui está a porcentagem de cada um. Então, como é que é? Se eu sei a porcentagem, por que eu tiro essa porcentagem quando eu vou calcular? Porque essa porcentagem corresponde a 100 gramas. Então, em 100 gramas, eu vou ter 52,12 gramas. Então, eu posso tirar. Então, qual é o primeiro passo, né? Primeiro passo. A gente tem que dividir esse valor em porcentagem pela massa, né? Então, vamos lá. Do carbono é 52,12 dividido por 12. Eu vou encontrar quanto? Eu vou encontrar 4,34 nessa divisão. Agora, do hidrogênio. Do hidrogênio, eu tenho 13,15% dividido por 1, que eu vou encontrar, aqui não precisa ter o porcento, tá? 13,15. Do oxigênio, aqui eu tenho 34,73. E eu vou dividir por 16, que vai me resultar em 2,17, né? Agora, eu tenho um segundo passo. Que eu tenho que encontrar o menor valor. Qual o menor valor desses três? Foi 2,17. Eu anoto aqui. Agora, o que eu vou fazer? Para cada resultado encontrado, eu vou dividir por 2,17, pelo menor que eu encontrei. Então, vamos lá. 4,34 dividido por 2,17. Eu vou ter 2. Se não der 2 no cálculo de vocês, é aproximado. A gente tem que arredondar para ficar um valor inteiro. O hidrogênio, 13,15 dividido por 2,17. Eu vou ter 6. E o oxigênio, 2,17 dividido por 2,17, eu vou ter 1. Como é que fica a minha fórmula? Então, vamos lá. O carbono, quanto que eu achei aqui? 2. O hidrogênio, 6. E o oxigênio, 1. O 1 eu não preciso colocar, correto? Bem simples de fazer, né? Número 2. A análise de um óxido de ferro indicou que ele contém em massa 78% de ferro e ele está perguntando qual é a fórmula mínima do referido óxido. Aí ele tem as massas atômicas. Se é óxido de ferro, então ele tem ferro e oxigênio. Então ele diz assim que tem 70, ele diz que o ferro tem 78%. Então, logo, o oxigênio terá 22%. Então, vamos para o primeiro passo.
Então, vamos calcular o ferro. Ferro, 78 dividido por 56 pela sua massa. Eu vou encontrar aproximadamente 1,39. Agora, o oxigênio. O oxigênio, 22 dividido por 16. E eu vou encontrar 1,38. Qual a menor massa que eu encontrei? Né? Ó, segundo passo. A menor massa foi 1,38. Certo? São valores muito próximos, né? Então, vamos dividir. Ferro igual a 1,39 dividido por 1,38. Eu vou ter igual a 1, que é aproximadamente, certo? E o oxigênio, 1,38 dividido por 1,38, que eu vou ter 1. Então, como é que vai ficar a nossa fórmula? Se eu tenho 1 e tenho 1, eu não preciso escrever. Então, eu tenho ferro e oxigênio. Essa é a minha fórmula mínima. Ok. Fácil, né? Então, vamos para o seguinte, 3. A hidroquinona é uma substância empregada para o rejuvenescimento, né? Facial. Isto é, no clareamento da pele. Sua composição percentual em massa é 65,4% de carbono, 5,5% de hidrogênio e 29,1% de oxigênio. Qual a fórmula mínima da hidroquinona? Então, aqui já tem os dados, né? Tem as respectivas massas. Então, vamos lá. A gente tem que calcular primeiro, o primeiro passo. Então, diz que eu tenho carbono, que mais? Hidrogênio e oxigênio. Então, a massa de carbono, em massa, né, de percentual, é 65,4, dividido por 12. Então, vai me resultar em 5,45. O quê? Mol. Né? Não botei nas outras, mas é para vocês ficarem sabendo que é mol. O hidrogênio tem 5,5 dividido por 1, que é igual a 5,5 mol. O oxigênio me diz que eu tenho 29,1 dividido por 16. E vou ter 1,8 mol. Agora, nós vamos ao segundo passo. Qual o menor valor encontrado desses? Foi 1,8. Agora, eu vou dividir todos por 1,8. Então, vamos lá. O carbono, o valor que eu encontrei, 5,45, dividido por 1,8. Então, eu vou ter aproximadamente, né, 3. Aqui é a mesma coisa. Hidrogênio, eu encontrei 5,5 dividido por 1,8. Então, vai dar também aproximadamente 3. E o oxigênio, 1,8 dividido por 1,8, vou ter 1. Como é que fica a minha fórmula mínima? Agora, o carbono eu tenho 3. O hidrogênio eu tenho 3 também. E o oxigênio, o 1, eu não preciso colocar ali. Certo? Número 4.
Um composto contém 72,4% de um elemento A e 27,6% de B, sabendo-se que as massas atômicas de A e B são, respectivamente, quer dizer que essa é de A e essa é de B, 32,2 e 9,2. Qual é a fórmula empírica? A fórmula empírica é a mesma coisa que mínima do composto. Então, vamos lá. O primeiro passo. Composto, o elemento A diz que eu tenho 72,4%. E respectivamente, em ordem, né, a massa é 36,2. Então, eu vou ter 2 mols. Certo? Agora, o B. 27,6% dividido por 9,2. Eu vou ter 3. Eu poderia parar por aqui, mas eu vou ensinar para vocês direitinho como que a gente vai chegar nesse resultado. Eu podia parar aqui, ó, A2, B3. Mas eu vou ensinar para vocês como é que a gente chega a esse resultado fazendo passo a passo. Segundo passo. Qual o menor número que eu encontrei? O 2. Então, o A é igual a 2 dividido por 2, que vai ser 1. E o B é igual a 3 dividido por 2, que vai ser 1,5. Agora, né, a gente tem que pensar, pô, o que a gente tem que fazer? Porque ela não pode ficar assim, de número com vírgula. Vocês lembram que lá nas regras, que quando ficava com um número com vírgula, a gente tinha que multiplicar pelo menor inteiro possível para que o meu composto desse valores inteiros. Então, o terceiro passo, a gente vai multiplicar por 2, porque eles precisam ficar inteiro. Eles precisam ser valores inteiros. Então, o A é igual a 1 vezes 2, que vai ser 2. E o B é igual a 1,5 vezes 2, que vai ser 3. Então, como é que fica a minha fórmula? Fica 2 e B 3. Simples, né? Então, vamos lá agora. Para número 5. A glicose é um composto orgânico produzido pelos vegetais por meio do processo de fotossíntese. Posteriormente, suas moléculas se combinam para gerar a celulose e o amido. A celulose constitui ela constitui a parede das células e o amido é armazenado em diversos órgãos vegetais. Calcule a fórmula percentual da glicose, considerando que na composição de 1,8 gramas foram produzidos 0,72 gramas de carbono, 0,12 gramas de hidrogênio e 0,96 gramas de oxigênio. Após encontrar a fórmula percentual, calcule a fórmula mínima. Então, primeiro a gente tem que encontrar a fórmula percentual. Vou escrever aqui. É o primeiro.
encontrar a fórmula percentual. Então, quer dizer que, ó, a massa total é igual a 1,8 gramas, que corresponde a 100% da minha substância. E ele diz que o carbono eu tenho 0,72 gramas, o hidrogênio eu tenho 0,12 e o oxigênio eu tenho 0,96 gramas. Esses foram os dados que o problema me deu. É interessante que a gente tire todos esses dados, né? Então, vamos calcular. Agora, o carbono. 1,8 corresponde a 100%. 0,72 corresponde a X. Fazendo essa multiplicação e divisão, eu vou ter 40%. O hidrogênio é a mesma coisa. 1,8 corresponde a 100%. 0,12 corresponde a X. Fazendo a multiplicação e divisão dessa regra de 3, eu vou encontrar 6,67%. E o oxigênio, a mesma coisa, né? 1,8, 100%, 0,96, eu vou ter X. Fazendo essa multiplicação e divisão, eu vou ter 53,33%. Então, quer dizer que no meu carbono, né, eu tenho 40%, no hidrogênio, tenho 6,67%, e o oxigênio, 53,33%. Agora, agora eu vou calcular a fórmula mínima. A mínima eu sempre vou ter ou a massa ou a porcentagem. Eu vou ter que ter massa e porcentagem, porque senão vai ficar ruim de calcular, a não ser que ele me dê uma fórmula de uma substância, eu só faço a divisão. Mas se não tiver isso, eu preciso dos dados. Então, vamos para o primeiro passo. O carbono, a porcentagem em 100 gramas, em 100% é 40 gramas. E a massa do carbono é 12. Então, eu vou ter 3,33 mol, né? O hidrogênio. Eu tenho em 100 gramas 6,67 gramas. E ele é 1 a sua massa, então. E o oxigênio, eu tenho 53,33 gramas, né? Dividido pela sua massa, que é 16. Então, eu vou ter 3,33. Agora, o segundo passo. Qual o menor valor, né? Tem dois valores que são iguais e são menores, então, 3,33. Agora, vou dividir o valor que eu encontrei pelo menor valor dos três. Essa vai resultar em 1. O hidrogênio, eu encontrei 6,67
Vou dividir por 3,33, que vai me resultar em 2. E o oxigênio, 3,33, dividido por 3,33, que vai resultar em 1. Então, como é que vai ficar essa fórmula? O carbono é 1, eu não preciso colocar. O hidrogênio é 2, eu preciso. E o oxigênio é 1, eu também não preciso colocar. Então, essa aqui é a fórmula mínima. De quem? Da glicose. Correto? Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição.